Olá pessoal, muito bem-vindos. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Antes de mais nada, eu gostaria de começar endereçando um pouco o evento da saída da Luciana Seabra, nossa querida Luciana, lá da parceira, a Empíricos. Isso foi anunciado pelas mídias sociais, a Vitrio naturalmente se posicionaria a respeito dessa notícia, e isso está sendo feito não só nas nossas publicações, como também aqui nessa oportunidade com vocês. Antes de mais nada, tanto eu quanto o Jojo, a gente gostaria de agradecer bastante a contribuição e o trabalho desempenhado pela Luciana. Ela é uma pessoa que transformou e tem ajudado a transformar o mercado de capitais e os investimentos em fundos no Brasil, e somos muito gratos ao tempo que ela esteve próxima através dessa parceria que a Vitrio tem com a Empíricos. É importante dizer que nada muda com relação aos produtos aqui na Vitrio que seguem as indicações de investimento da publicação Melhores Fundos da Empíricos. Estamos falando então do FOF Super Previdência e do FOF Melhores Fundos. A política de investimento desses fundos segue rigorosamente a mesma, que é perseguir aquela indicação das carteiras teóricas, né, das sugestões, das indicações que estão lá presentes, sempre com a validação aqui da nossa equipe de gestão coordenada pelo meu sócio, CIO da Vitrio, o Jojo. Então fiquem bastante tranquilos, a gente deseja todo sucesso para a Luciana, mas nada muda com relação à nossa gestão desses dois produtos que seguem, portanto, essa indicação. E aí agora talvez... Não, e até, assim, só complementando, quer dizer, tem um trabalho que era também feito junto com a equipe da Luciana, que permanece lá, né? A Ana, o Bruno, o Felipe, e agora com a chegada do novo Bruno, né? Agora tem Filipes, Brunos, tem vários nomes no plural aí pra gente... A turma gosta de nome repetido, né? Exatamente. Mas a ideia é a seguinte, a parte do trabalho que a gente faz a quatro mãos, que é discutir a opinião que a gente tem sobre gestores, eventualmente avaliar junto algumas oportunidades, fazer um double check, né? Fazer uma validação, isso está mantido e é um trabalho que segue aí sem interrupção. Perfeito. Muito bem. Bom, então entrando no tema principal de hoje, Jojo, comenta um pouco dessa nossa iniciativa e o que a gente pretende fazer para frente. A nossa ideia é a seguinte, todo começo de mês a gente fazer uma coisa que é bem comum com os gestores de fundos normalmente, que é fazer um call, fazer uma conversa sobre o comportamento do mercado no mês que fechou e um pouco sobre performance, né? Então a ideia é essa, a gente bater um papo bem rápido, bem leve sobre o que aconteceu no mercado e depois falar um pouco de resultado. A gente vai fazer a mesma coisa no diário de bordo, mas eu acho que fica assim, tem mídias diferentes, dá pra gente fazer um bate-papo assim mais legal, né? Então já vamos direto para isso, eu vou puxar o carro aqui, o Patrick depois complementa com algumas ideias. Eu tenho aqui algumas anotações que eu estou olhando, mas julho foi um mês de férias, né? Férias aqui no Brasil, férias no hemisfério norte. Se a gente lembrar, parece que foi muito tempo atrás, mas lá no comecinho de julho, a Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno a tão esperada reforma da Previdência, né? Com isso, os mercados se animaram bastante aqui no Brasil no comecinho do mês. E depois, junto com os deputados e senadores indo para o recesso parlamentar, o mercado também ficou um pouco de férias, né? Literalmente ali, quase que a deriva ao som do que acontecia no mercado lá fora. E lá fora, que realmente é o período de férias grandes, aí férias de verão, também não aconteceu muita coisa durante o mês. A gente ficou muito levado pelos resultados de empresas que normalmente começam a divulgar os resultados do segundo trimestre, né? Tanto lá quanto aqui fora. E os resultados foram na média um pouco melhores do que piores, né? Sempre tem um vai e vem que tem uma empresa melhor, mas eu acho que, né, em média foram melhores do que o esperado. No finalzinho do mês, voltou a emoção, né, que eu estou chamando do volta às aulas, que pegou a semana passada e esse começo de mês agora, porque no dia 31 a gente teve o Banco Central americano cortando taxas de juros, né, depois de 11 anos lá fora, né, e quase que 6 meses ou 7 meses depois de ter subido taxa de juros no final do ano. Então uma virada importante aí no cenário global, que mostra um pouco de uma preocupação dos bancos centrais em sustentar assim, esse final de ciclo de crescimento ou empurrar um pouco para frente esse crescimento que está ficando devagar lá fora, né? Simultaneamente, né, ou quase que simultaneamente,
o nosso Banco Central aqui, né, a reunião do Copom também no dia 31 de julho, cortou taxas de juros, e aqui já era um movimento super esperado, né? O primeiro movimento talvez aí de 2 ou 3, trazendo as taxas de juros para 6% ao ano, a gente estava em 6,5%, e o mercado já espera e já precifica, né? Já antecipa que isso daqui pode chegar em 5,5% ou até 5%. Né? E uma tentativa aí do governo de... quer dizer, a expectativa é que isso ajude a economia a desandar, desandar no seguinte, desatar esse crescimento que ficou muito parado aí nos últimos anos e está difícil de pegar no tranco. Né? Também destaque, uma coisa que aconteceu em julho foi o governo veio com a notícia do crédito das contas do FGTS, né? Contas ativas e inativas do FGTS vão poder sacar R$500. Isso também é como se você entrasse aí 20 bilhões de reais esse ano e mais 20 bilhões no ano que vem de dinheiro na economia. Quem sabe isso serve aí como um empurrão aí para a economia andar. Né? Nessa transição de julho para agosto, já que o mercado não respeita calendário, né? Tinha uma chance aí daquelas conversas entre China e Estados Unidos retomarem um pouco das negociações. Alguns oficiais importantes dos Estados Unidos foram para a China, mas aí já na semana passada o presidente Trump, que também voltou de férias, soltou a desatar e jogar o verbo contra a China, né, obviamente algum desencontro ali de opiniões entre eles, e essa semana deu uma grande melada aí na conversa toda, com a moeda americana, a moeda chinesa desvalorizando aí para cima de 7, que era um patamar meio que histórico e mítico, e assim, o mercado todo mundial dando um pouco de uma azedada. Né? Isso foi o pano de fundo lá fora. Né? Como é que os mercados, então, reagiram com isso e como é que os fundos se comportaram? Né? No Brasil, a Bolsa, como eu falei, começou o mês bem, depois ficou meio mais ou menos, depois deu uma chacoalhadinha, mas ela terminou em alta, né? Ela subiu 0,84 no mês. O CDI é um CDI aí perto de 0,56, 0,57, se eu não me engano. Também, quer dizer, aplicações em renda fixa, né, ganharam com esse fechamento de taxa. Bolsa americana, né, lá fora, cotada em reais no Brasil, né, também subiu 1,31. O destaque mesmo foi ouro. Né? Ouro está nas nossas carteiras aí na parcela de proteção, subindo 2,59. E do lado das coisas que não subiram foi o próprio dólar, a moeda americana, caindo aí 1,76. Né? Aí falando então agora de como os fundos se comportaram, né? FOF Superprevidência terminou o mês com incríveis 1,28 de alta, que equivale a 225 do CDI. Né? Isso é uma performance razoavelmente mais forte do que o esperado para a carteira. Né? A gente tem aí uma ideia de que a carteira ela deveria buscar aí alguma coisa perto dos 140 do CDI. É um chute educado, mas rendeu muito bem. Desde o início do fundo, lá no final de outubro, até 31 de julho, ela acumula 167 do CDI. Né? Realmente um número muito bom. No FOF Superprevidência, o destaque do mês, o Athena, né? A Athena é um dos fundos que compõe a parcela de renda variável. A gente tem aí hoje uns 16%, 17% em renda variável, indo para os 20% com a indicação da entrada da Velt, que ainda não entrou, mas o Athena rendeu 7,23 no mês, né? E aí ganhou em várias posições diferentes, Via Varejo, Allianz Shopping, ganhou em várias posições. E destaque também para o Alasca, que subiu aí mais de 5% no mês. O destaque negativo ficou por conta do multimercado da Adam, né, que teve um retorno aí perto do 0 a 0, e o fundo da Pinco, que é aquele fundo que investe em renda fixa no exterior, perdeu aí principalmente com a posição do dólar, então ele teve um retorno aí bem perto do dólar, que caiu 1,76. Nos outros fundos, né, tanto no Melhores Fundos
quanto no Carteira Universa, a gente ainda não pode falar de retorno porque eles não completaram 6 meses, mas a gente pode dar um pouco de cheiro, né? O cheiro do Melhores Fundos é o seguinte: ele rendeu acima do CDI, ele não foi tão bem quanto o Super Previdência, mas ele está ainda com um retorno muito bacana desde o início e mesmo o retorno no mês. E é interessante, Patrick, começar a ver quando a gente olha a dispersão de retorno dentro dos fundos que compõem a carteira, né? Então, por exemplo, se você pegar os fundos multimercados da carteira, que hoje representa aí perto de uns 40%, a gente teve um fundo que rendeu menos 140 do CDI e teve fundo que rendeu 340 positivo. Quer dizer, então a gente tem uma dispersão de retorno. Quer dizer, aí você fica com aquela ideia, todos os gestores fazem a mesma coisa, não estão operando nos mesmos mercados. Não, né? O posicionamento diferente, a opinião diferente, o timing diferente, o momento de entrar e sair pode gerar retornos bastante distintos. E mesmo se você olhar dentro dos fundos de renda variável da carteira, que são aí 20% da carteira, você teve fundo que rendeu perto do zero e você teve fundo que rendeu perto dos 6%. Né? Então, também dentro de renda variável você tem uma dispersão muito grande. E aí, né, é o que vem, quer dizer, quando a gente analisa a performance do fundo, num fundo de multigestor e multi-estratégia como a gente tem, é quase como se você conseguisse separar a performance em duas partes. Né? Uma parte que deu certa a alocação de ativos que a gente fez, a alocação por classe de ativos, foi acertado ter 20% de bolsa, foi acertado ter proteção, né? E aí você vê o seguinte, tanto para o Super Previdência quanto para os Melhores Fundos, você vê que a resposta é sim, né? Porque a gente ganhou dinheiro com a bolsa, ganhou dinheiro com fundos de mercados, ganhou dinheiro com renda fixa, crédito privado, ainda que um pouco menos do que o esperado, e ganhou dinheiro com a proteção, né? O ouro mais do que compensou o que tinha ali no dólar, e bolsa americana também foi muito bem. Então é interessante o papel da diversificação entre classes de ativos, né? E aí, depois que você fez essa primeira análise, a segunda análise, que é qual é o papel de cada um dos gestores, você vê que também, assim, num ambiente onde você tem uma dispersão tão grande, você escolher os melhores gestores que vão, ao longo do tempo, ter o retorno mais consistente é muito importante, né? Então, a nossa carteira ela reduz a volatilidade desse mercado todo. A gente vai ter os fundos, vão ter destaques negativos e positivos sempre, mas a ideia é que o combinado é melhor do que eles soltos, né? Então, isso foi muito bacana. Falando do Carteira Universa, que é o nosso, o filho caçula, né? Ele completou um mês, né? Agora no final de julho. A gente descobriu hoje que ele bateu aquele patrimônio de 300 milhões de reais que a gente definiu como um patrimônio ideal para uma parada técnica, né? E aí eu expliquei na semana passada no Diário de Bordo que a parada técnica ela serve para a gente respirar, né? Assim, a gente teve a confiança de vocês muito forte, né? A gente recebeu um volume muito bacana de recursos no fundo e a ideia é que a gente dê uma parada para ter certeza que os nossos processos estão todos funcionando, que os nossos sistemas estão todos funcionando, que a gente está conseguindo atuar nos mercados sem entrar criando, né, afetando os preços, que os controles de risco estão funcionando, que os sistemas para cadastro de cliente, para entrada de cliente estão funcionando, para a gente aí poder respirar e mais para frente seguir para frente. A gente ainda não vê um problema de liquidez explícita dos mercados, quer dizer, ainda não é um caso de falar, olha, não dá para ter mais ativos, mas é uma parada de acomodação nossa, né? Então a gente anunciou aí no site, no aplicativo e nas mídias sociais que o fundo está aberto apenas até quinta-feira, agora dia 8 de agosto, respeitando o horário do fundo, então solicitações feitas até às 16, desde que a transferência do recurso chegue lá na conta do fundo no Santander no mesmo dia, né? E aí lembrando, Carteira Universa é um fundo CVM, né? Ele não tem aquele modelo de fechamento do Super Previdência, então assim, ele fecha para todo mundo. Se você já é cliente, ele fecha para você também. Enquanto ele estiver fechado, ninguém pode fazer novos aportes. É importante dizer isso, que a gente tem recebido muito esse tipo de pergunta, né?
na comparação com o nosso primeiro produto, que foi produto de previdência com Carteira Universo, e como o Jojo explicou, são lógicas diferentes de acordo com a regulamentação vigente. Exatamente. E aí, só falando um pouco de performance, quer dizer, a gente tem uma posição bacana em ouro lá dentro do fundo, de 7%, o ouro foi muito bem, né? A gente tem uma posição de somando ações mais estratégicas com ações táticas, dá uns 35% da carteira, isso foi muito bem. Então, assim, o resultado do fundo, para quem está acompanhando aí, que já é cliente, está vendo que o resultado do fundo está condizente aí com essa alocação bacana. A gente ainda não pode falar muito sobre ele, mas ele está, assim, surpreendendo também. E aí, 2 comentários que eu agregaria no que o Jojo já falou. O primeiro com relação a essa flexibilização da taxa de juros aqui no Brasil, com a redução pelo Banco Central. A gente não sabe exatamente até onde isso vai, o mercado tem trabalhado aí com o que pode estar na cabeça do Banco Central, que é um orçamento entre 100 pontos base e 150, ou seja, 1,5% de queda total, daí potencialmente se aproximando desse número de 5%. Independente de onde o número vai parar, o que importa é a nossa visão de que cada vez mais a gente vai estar vendo a população, os investidores em geral, preocupados em estar olhando novos investimentos, né, precisando buscar retornos mais elevados do que tradicionalmente se conseguiu aqui no Brasil, correndo pouco risco, simplesmente na renda fixa soberana, né? E acho que o que a Vitrio tem feito nesse sentido é tentar trazer novas oportunidades de investimento que ajudem exatamente dentro dessa ideia de diversificação de carteira, trazendo retornos compatíveis com os objetivos de longo prazo. Vale dizer, o Jojo falou isso, eu queria só enfatizar, os nossos produtos têm mostrado uma performance acima do que a gente imagina que é o retorno esperado de longo prazo, que a gente chama de retorno normalizado, né? Então vocês sabem, vão ter períodos de muito boa performance, períodos que a performance não vai ser assim tão boa, mas tem uma determinada expectativa de retorno de longo prazo. A gente começou muito bem e acha que os produtos estão rendendo até acima do que deva ser o retorno de longo prazo. Eu só estou novamente chamando a atenção disso, porque a gente não quer naturalmente que ninguém venha para os nossos produtos simplesmente por conta de uma performance recente. Essa é uma jornada de longo prazo. Exatamente. É normal isso acontecer um pouco no mercado, mas a gente tem essa preocupação para que não que a pessoa não venha atraída pelo retrovisor. Né? Exato. Então, assim, acho que do ponto de vista de comentário sobre o mercado, sobre a carteira, era isso, né? Sobre os produtos era isso. Acho que agora é legal a gente entrar... Isso. Eu tenho algumas perguntas, quer dizer, tanto eu quanto o Jojo temos participado de alguns eventos nessas últimas semanas. Essa semana, inclusive, a gente esteve no Shark Summit, lá da Empíricos, onde tivemos a oportunidade de, inclusive, ser panelistas, né, em situações diferentes. Fizemos também o webinar referente ao Carteira Universo, esse produto mais recente, tanto aqui na Vitrio quanto lá na Empíricos. E surgiram várias questões ao longo do tempo com relação a esse produto novo, Carteira Universo, e também as novidades que a gente está trazendo em Previdência. Então, acho que vale a gente aproveitar um pouquinho do tempo aqui e abordar um pouquinho disso. Deixa eu trazer alguns dos pontos, né? Tá bom. Começando com o Carteira Universo, quer dizer, há uma natural curiosidade, às vezes até dificuldade de alguns de vocês, de entenderem as diferenças entre os 3 produtos que a Vitrio disponibilizou até agora, seja o FOF Super Previdência, o FOF Melhores Fundos ou o Carteira Universo. Isso foi alvo de um diário de bordo específico, mas como a gente tem recebido muito esse tipo de pergunta, principalmente a partir do lançamento do Universo, acho que vale, Jojo, você explicar um pouquinho de novo a comparação e a diferença entre eles. A gente falou disso no diário de bordo, a gente tem isso no nosso site, a gente criou uma tabela que tem todas as comparações, vamos dizer assim, mais técnicas do fundo, o que é taxa de o que é resgate, o que é as nomenclaturas, todos, mas nunca é demais a gente voltar no ponto, né? Então, só lembrando, a gente tem 3 produtos. A primeira diferença entre esses produtos é o seguinte: FOF Super Previdência e FOF Melhores Fundos começam com FOF, que é aquela abreviatura de Fund of Funds. Então, eles são carteiras multigestores. A gente ali seleciona os melhores gestores para montar aquelas carteiras, né? Carteira Universa não é um FOF. Então, toda vez que você vê um produto na Vitrio com a palavra FOF, você já sabe que ele é um pacote com uma seleção de gestores, né? Então, essa é a primeira diferença. O Carteira Universa investe direto em ativos, enquanto o FOF Super Previdência e o FOF Melhores Fundos investem em gestores. Então, vamos fazer a primeira comparação. FOF Super Previdência e FOF Melhores Fundos. Qual é a diferença entre eles dois?
A principal diferença entre eles dois é que o FOF Superprevidência é um plano de previdência onde você está investindo, então tem todos os benefícios da previdência, tem os benefícios de tributação de longo prazo, tem os benefícios sucessórios e outros, enquanto o Melhores Fundos é um fundo que a gente chama que é um fundo aberto dentro da legislação 555 da CVM. A gente brinca que ele é um fundo normal, ele não é um plano de previdência, né? Tirando essas duas comparações, essa importante diferença, o resto ele tem uma carteira muito parecida, né, em termos de alocação por classe de ativos, é praticamente a mesma geração de ideia, e os fundos que compõem as carteiras, eles não são semelhantes, tem muita coincidência de nomes, mas os próprios fundos de um mesmo gestor são diferentes porque uns têm que atender à legislação da Previdência, o outro não, né? E eles têm uma pequena diferença eles têm diferença de resgate, porque o plano de Previdência tem uma modalidade de resgate que você não deveria, mas pode resgatar ela no curto prazo, enquanto o Melhores Fundos, você pede o resgate, cotiza em 60 dias e paga no dia seguinte, né? Um tem 0,9 de taxa com performance, o outro tem 0,6 de taxa. Quando você vai para o Carteira Universa tem semelhanças operacionais com Melhores Fundos, mas ele tem diferenças importantes na montagem, né? A primeira é essa, ele não é um fundo de fundos, ele é um fundo que investe direto em carteiras. Ele também é um fundo multi-estratégia, porque se você pensar na construção da carteira, você tem renda fixa, né, via títulos públicos, não tem título privado, então não tem renda fixa crédito, tem renda fixa só título público, atrelado à inflação ou não, pré-fixado, pós-fixado, aí tem uma combinação dos três. Tem uma alocação direta em ativos de renda variável, direto em papéis de bolsa, né, divididos aí num grupo de mais tático, num grupo mais, vamos dizer assim, mais estrutural. Tem uma parcela em proteções, né, e ela também tem um pedaço em ouro, também tem um pedaço em câmbio, mas construída de forma diferente, não é através de fundos, a gente vai direto no mercado para fazer as suas posições. E ela tem uma parcela de fundos imobiliários que não tem nos outros, na carteira do Melhores Fundos, nem no Super Previdência. Então, é uma carteira muito estratégica, mas ela tem uma outra composição, né? Então ela tem uma outra exposição a risco de mercado, e ela reflete, quer dizer, a ideia de um grupo, né? Que é o grupo lá capitaneado pelo Felipe, pelo João, pelo Fernando, é uma outra ideia. Essa tem 1,5% de taxa de administração e 20% de performance do QCD e CDI contra as outras taxas que eu já falei. Então todas essas informações estão bem detalhadinhas ali no site ou no diário de bordo, mas o importante é você entender. 2 fundos são melhores gestores, um fundo são melhores ideias, né? Mas todos são multi-estratégia, 2 com uma mesma composição muito parecida, outro com uma composição um pouco diferente, né? Em termos de risco, né? Talvez seja isso, desculpa me cortar. O Carteira Universo ele está num patamar de risco mais elevado em relação ao Melhores Fundos e ao FOF Superprevidência, justamente porque você não tem a parte de diversificação de vários gestores, né? E você tem talvez aí a parcela de renda variável sendo 30%, 35% da carteira contra 20%, só isso já dá um cheiro a mais aí de uns 60%, 70% a mais de risco entre os dois, né? Isso talvez seja a principal definição aí na hora de você escolher, né, e pensar no teu perfil de risco e quanto isso daí cabe. Isso é uma coisa que a gente ajuda você a fazer quando você investe na Vitri, né? A gente tem lá o teu perfil, aquelas perguntas que a gente fez no começo, e a gente usa isso para tentar, para te dizer quanto é que você pode ou quanto você deveria investir em cada um deles. Então, a aproximação do Carteira Universa com a indústria de fundos multimercados, a principal diferença talvez seja a maior exposição hoje, isso pode mudar no tempo, com renda variável, né? A maior parte dos multimercados tradicionais. Exatamente. Uma pergunta que me fizeram no chat é o seguinte: o Carteira Universa é um fundo macro, né? Eu diria o seguinte: o Carteira Universa é um fundo multimercado, essa é a denotação dele, ele é um fundo multi-estratégia, mas ele tem poucos fundos macro. Ele é um fundo macro no sentido de que a tomada de decisão parte de um cenário macroeconômico e ela desce, né? O que a gente chama de uma decisão top-down aí, né? Primeiro você cria um cenário e depois você vai preenchendo vai achando os ingredientes. Mas ele é um fundo
Normalmente os fundos macro no Brasil têm mais exposição à renda fixa do que à renda variável, né? Eles têm mais operações de renda fixa, de câmbio, de moedas, do que aqui. A construção do Carteira Universo ela é uma carteira com mais cara de um long bias, assim, ou um fundo com exposição de bolsa, que usa moedas muito mais como proteção do que como trading. Então, a construção transforma ele num fundo bem diferente. Legal, muito bem. Bom, e agora, aproveitando, falando do lançamento que estamos fazendo hoje, que é o Super Previdência 2, dando sequência ao bem-sucedido Super Previdência original, eu pediria que o Jojo comentasse, então, o que tem de diferente, por que a gente está trazendo agora o Super Previdência 2 ao mercado. Então, vamos lá. Primeiro, vamos lembrar por que a gente fechou o Super Previdência 1, né? O Super Previdência, o primeiro Super Previdência. A gente tinha uma alocação em um gestor, o gestor atingiu aquela capacidade máxima de recursos que ele estava disposto a gerir. Então, para que a gente não diluísse a carteira do fundo e conseguisse ficar fiel ali à indicação que vinha na recomendação do relatório, a gente falou o seguinte: vamos fechar para garantir que quem investiu no fundo tenha a exposição correta àquilo ali. O que a gente começou a fazer daquele dia em diante, né? Aquilo lá foi dia 8 de junho, distantes 2 meses atrás, né? Parece muito mais, mas a gente começou a conversar com os gestores que poderiam substituir aquelas posições que a gente tinha ali que a gente já não conseguia crescer na carteira. E enquanto a gente não achasse ingredientes que encaixassem perfeitamente no lugar dos outros, a gente não faria, né? Amanhã no diário de bordo você vai poder ler, eu contei uma historinha aí bacana, uma metáfora aí que a gente usou para comparar o que a gente está fazendo, porque a ideia é o seguinte: a carteira recomendada, né, a carteira indicada no relatório do Super Previdência tem 18 fundos. A gente tinha 2 fundos que a gente tinha atingido essa situação de capacity, né, que era o Apex e o Bogari. O que a gente fez? A gente precisava achar 2 ingredientes para substituir eles, né? Então, assim, a carteira do Super Previdência 2 ela tem os mesmos 16 fundos do Super Previdência original e a gente substituiu 2 fundos. Então a gente tinha que achar um fundo long bias para entrar no lugar da Apex e a gente tinha que achar um fundo long only para entrar no lugar do Bogari. E nesses 2 meses a gente negociou e conseguiu trazer 2 gestores incríveis para substituir 2 gestores incríveis, né? Então, assim, isso daqui está parecendo Barcelona, né? ou o Real Madrid dos Galácticos. Assim, sai gente boa, entra gente boa, você fica sem saber, assim, o time reserva é melhor do que o time principal, quem é reserva, quem é titular, todo mundo joga tranquilamente, né? Então, quem a gente está trazendo? Para o lugar do Apex, a gente trouxe o pessoal da Oceana. O Oceana já é um longo conhecido nosso, né? Tá na carteira do Melhores Fundos. Eu invisto com o Oceana literalmente desde sempre, né? Na Baum, no Unibanco, na GPS, quer dizer, conheço o Messer e a turma lá e o Alexandre há bastante tempo, então estamos super confortáveis e a gente conseguiu convencer eles a montar um fundo de previdência pra gente, né? Eles têm um fundo lá tem uma capacidade limitada, mas eles falaram, putz, para vocês a gente faz, então o fundo está saindo do forno, adequado aí à instrução toda da legislação de previdência, mas a gente vai ser exclusivo para o FOF Super Previdência número 2 da Vitro Investir. Na substituição do Bogari por um outro fundo long only, a conversa foi muito parecida. A gente foi atrás de quem a gente confia, quem a gente admira, e aí a gente achou espaço numa conversa com o pessoal da Núcleo para abrir um fundo. O Núcleo é um fundo, talvez a maior parte de vocês nunca ouviu falar, porque o fundo é um Núcleo. O Núcleo é um fundo muito low profile, né? Quer dizer, é um fundo que não gosta de aparecer. A casa existe desde 2011. A captação dela é super restrita para investidores de alto patrimônio ou investidores institucionais. Então não é um fundo, ele não está em nenhuma plataforma de varejo, né? Não estou nem falando do fundo de previdência, estou falando do fundo long only normal. E a gente conseguiu, mostrou a proposta da Vitro, mostrou qual era a ideia, conversou com o pessoal do Melhores Fundos na Empíricos e conseguiu fazer um
um bom casamento aí de motivação, e a gente então está saindo, também está no forno um fundo de previdência que vai seguir, ele só tem um fundo long only, ele vai seguir a mesma estratégia, e aí a gente em breve vai estar investindo nele. Então a comparação que eu faço no Diário de Bordo é a seguinte, é como se você tivesse um vinho com 2 safras excelentes. Aí é o seguinte, qual safra é a melhor? Não sei. As 2 safras talvez sejam muito boas, tem umas pessoas que vão achar que uma é melhor, tem outras que vão achar que é outra, mas o fato é o seguinte, a gente conseguiu manter a espinha dorsal do produto, né, e trocou 2 ingredientes muito bons por 2 ingredientes muito bons. Então a expectativa é que a gente traga aí mais uma safra premiada para os nossos clientes. E muita gente ficou, né, nesse período, vocês vão abrir o Super Previdência, e assim, se por um lado a gente quer atender quem está entrando, por outro lado a gente não queria diluir quem já está lá. Então acho que agora a gente chegou num equilíbrio perfeito, né? A gente vai conseguir atender quem está aí, quem botou o nome nas filas pedindo para ser avisado, sem estragar quem já está. Isso. Então, mais de 3.000 pessoas se cadastraram desde o fechamento do Super Previdência original, interessados nos próximos produtos de Previdência. Chegou a vez de vocês. A gente está bastante feliz em poder anunciar, então, hoje o lançamento do Previdência 2, como o Jojo falou, com características muito parecidas com o original e com um diferencial que você não encontra em outras plataformas ou em outros lugares onde você tem que ter o relacionamento bancário. E aí, assim, a gente não falou, mas, né, pra gente isso é o dia a dia já. Icatu é a seguradora, né, com toda a experiência deles e a segurança institucional. Então, você está comprando um plano de previdência com todos os benefícios fiscais e sucessórios de um plano de previdência. O Bradesco é o administrador e o custodiante. Então, o time é o mesmo. O time é o mesmo. A garrafa é a mesma, o rótulo é o mesmo. Realmente... E uma novidade agora, vale tanto para o Super Previdência original, para quem já é investidor e pode seguir aportando, como também para os novos entrantes do Previdência 2. Nós evoluímos bastante na nossa tecnologia para facilitar o processo de portabilidade, né? Como todos vocês sabem, existe na legislação brasileira a possibilidade de migrar de um plano de previdência para outro, mesmo entre seguradores. Isso é conhecido como processo de portabilidade. Só que esse é um processo que normalmente costuma ser bastante chato, né? Você tem que preencher um número grande de informações e se você errar qualquer coisa, chance é que a seguradora de origem, de onde você está saindo, vai vetar a sua migração. Para resolver essa dor dos nossos investidores, nós investimos bastante em tecnologia e estamos usando então agora uma ferramenta que já vai estar disponível para vocês, tanto no app quanto no nosso site, que permite fazer a leitura a partir de uma imagem. Não precisa ser mais apenas o PDF, pode ser uma foto, e se você fizer o upload dessa imagem ou deste PDF no nosso site ou no nosso app, essa ferramenta lê toda a informação que está lá nesse documento que você trouxe e te ajuda no preenchimento automático da sua proposta de portabilidade, facilitando muito então esse processo e minimizando a chance de erro e, portanto, de negativa lá na seguradora de origem. Mas então um bom motivo para você estar se mexendo, trazendo seus recursos de um plano de previdência ruim ou que deixa a desejar do ponto de vista de retorno ou de custos e encorajando também você a fazer isso para os seus amigos. Avise aos seus amigos que não conhecem ainda a Vita e essa proposta de previdência, que a gente acha que você vai estar não só nos ajudando, mas principalmente ajudando os seus amigos com essa recomendação. É isso aí. E a nossa ideia é sempre essa, né? O pessoal pergunta, puxa, no próprio Summit falando, como é que é isso, o banco? Cara, a gente está aqui o tempo todo pensando em como tornar o processo mais fácil, como facilitar o entendimento do cliente, né? Você falou lá no teu painel com as outras plataformas, quer dizer, todo o empenho em suavizar a parte burocrática do processo e focar em informação, em transparência, em alinhamento, que é o que a gente sabe fazer de verdade. Muito bem. Pessoal, é isso. Como o Jojo falou, estaremos aqui todo mês prestando contas, falando do desempenho dos mercados e dos nossos fundos. Obrigado. É isso aí. Valeu. A gente se vê. Tchau, tchau.